Olha só, gente, vou chamar aqui o Elivaldo Barbosa novamente para a gente começar a comentar aqui, Elivaldo. Vamos começar esse nosso bloco falando desse ritmo de pré-campanha eleitoral, né? Que tá bem, esquentou bastante rapidamente. E aí já está despertando também, claro, a atenção de partidos e de políticos. Esse é um momento que a Justiça Eleitoral deve ficar bem atenta para essa movimentação e saber até onde pode ir a movimentação dos partidos e dos políticos. Vamos dar uma olhada na reportagem. Aos 14 anos, Ivan já havia decidido seu futuro profissional. Tinha interesse em atuar no acompanhamento de questões que passam pelo ambiente público governamental. Hoje, aos 24 anos, atua como cientista político e considera que, mais uma vez, a população tem a oportunidade de participar ativamente do processo democrático. Conhecer, entender e saber a importância do calendário eleitoral é necessário para que a gente tente ali desmistificar a ideia que o processo democrático no Brasil é uma bagunça, porque isso não é uma verdade. O calendário eleitoral, ele traz a possibilidade de organização e estruturação da campanha eleitoral e, consequentemente, traz ali uma previsibilidade tanto aos partidos políticos, às instituições reguladoras e aos cidadãos. O calendário eleitoral é o instrumento do Tribunal Superior Eleitoral que define regras e prazos que devem ser rigidamente obedecidos por todos os agentes envolvidos com o processo de escolha de prefeitos e vereadores. Um dos marcos importantes dessa etapa é o início da propaganda eleitoral, marcada para o dia 16 de agosto. Antes disso, todo pedido explícito de voto é considerado irregular pela Justiça Eleitoral. Esse especialista destaca os principais pontos do documento. Os candidatos hoje que estão realizando propaganda eleitoral de forma antecipada, seja de cunho positivo ou negativo, eles podem ver a aplicação de multas, né, ou sofrer com aplicações de multas em virtude disso, já que a propaganda propriamente dita só pode ser realizada a partir do dia 16 de agosto. Né? E contar o número de multas que eles possam receber, eles podem inclusive sofrer com outras sanções mais graves, com ações de abuso do poder econômico. As eleições 2024 vão definir o futuro político administrativo dos 224 municípios do Piauí pelos próximos 4 anos, a partir de 1º de janeiro de 2025. Daí, a importância do eleitor atender também a um princípio básico das eleições: o voto consciente. O voto consciente, ele deixa de estar também associado ao calendário eleitoral depois que passam as eleições, depois que os candidatos são diplomados. O quê? O voto consciente está ligado a todo o processo, que vai incluir os próximos 4 anos. Ou seja, é você estar consciente de quem você vai votar e também fiscalizar em quem você votou. Ali acompanhar se aquele candidato que possivelmente foi eleito está realizando aquilo que ele prometeu. Caso esteja, caso não, você vai decidir se acompanha ou não ele em eleições futuras. Elivaldo, nessa movimentação que começou tão cedo, o que tem sido mais comum que a Justiça Eleitoral já está de olho? A pré-campanha com todas as características de campanha. Isso é o fato. A gente coloca um prefixo para colocar. Mas, na verdade, é uma campanha já em fase muito adiantada até. Agora, é claro que os pré-candidatos, os partidos, tomam alguns cuidados. Não pode pedir voto de forma explícita, distribuir santinhos, propaganda de campanha, assim, impressa, por exemplo. Agora, os eventos... Está cada vez mais escassa a campanha. Exatamente. Agora, os eventos que são fechados, não há evento aberto. Até as visitas assim, em logradouros, como mercados, também são realizadas mais com regras da mesma forma. Agora, pelas agendas, pela intensidade das aparições de pré-candidatos a vereador, a prefeito também, a gente percebe o clima de campanha bastante adiantado, antecipando bastante o calendário eleitoral que estabelece o dia 16 de agosto, como foi mostrado aí na reportagem do Francisco José, o início do calendário oficial para a campanha ter, de fato, o seu se deslanchar efetivamente. Agora, também, Aline, não vamos, eu pelo menos não vou crucificar os partidos e os políticos. Se todo mundo está em campo em busca de apoio, se você for cruzar os braços e esperar só para a campanha começar, é melhor nem registrar, nem participar das convenções. Então, é um clima que acontece em todo o país, a pré-campanha com ares de campanha. Agora, a Justiça Eleitoral
tem tomado os cuidados, principalmente nos alertas em relação à ostentação financeira, ou seja, o financiamento das pré-campanhas. Isso aí pode custar caro a projetos de candidatura que serão homologados nas convenções de julho. De onde vem o dinheiro para o financiamento dessas pré-campanhas? Os partidos com fundo eleitoral estão realizando isso de forma correta, adequada, e isso pode trazer dissabores e questionamentos futuros, porque até agora não há candidatos, não tem nenhum candidato aí registrado, ninguém passou em convenção. Então isso pode ser até um argumento para um ou outro cometer alguns abusos e achar que vai ficar impune posteriormente quando a campanha começar para valer, Aline. E falando nisso, o TRE já está com a sua composição completa exatamente para estar nessa linha de frente nessas eleições, né? E cheio de alertas. A Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral tem dito isso com relação a combate às fake news, a propaganda ilegal, extemporânea. Isso pode custar caro para pré-candidatos e partidos. Agora, na composição, como você disse, Aline, o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí está agora completo, plenário, com seus 7 integrantes. O juiz titular, o último que faltava na cota jurista, foi nomeado ontem pelo presidente Lula, Daniel de Souza Alves, advogado de carreira, militante aqui no meio jurídico piauiense, muito conhecido. Ele concorreu numa lista tríplice que foi enviada para Brasília, com ele mais 2 advogados, e foi escolhido e terá agora um mandato de 2 anos. Ele completa o plenário porque o juiz titular, que é da cota jurista, Charles Marques Pessoa, completou o mandato e já estava o lugar vago. Então ele entra no lugar de Charles Marques para compor na cota de jurista o plenário do Tribunal Regional Eleitoral. O outro jurista é o advogado Zé Maria, que substituiu o Tiago Ferrer, que também cumpriu 2 mandatos seguidos e não tem condições legais de recondução. Bom, vamos mudar aqui um pouquinho de assunto, porque ontem na Câmara Municipal o clima esquentou, a temperatura subiu por conta de algumas votações que estavam acontecendo por lá, e uma em específico deixou até a oposição dividida. Dividida, Aline, olha, sabe qual a minha impressão? Matérias que chegam na Câmara, algumas mais polêmicas, os vereadores estão tomando agora o cuidado de evitar ou de argumentar que elas não deveriam ser votadas e apreciadas agora, deixar que a administração seguinte se inicie, seja qual for o eleito, ou o atual gestor, ou qualquer um outro pré-candidato que estão aí em pré-campanha, porque agora esse debate em determinadas matérias poderia contaminar a essência das matérias. É o caso da drenagem urbana, mas acabou sendo aprovada ontem uma matéria importantíssima que regulamenta as construções, condomínios, obras públicas, privadas também, para os projetos próprios de drenagem, para evitar complicações que comprometam, por exemplo, a qualidade de vida dos teresinenses. O vereador Aloísio Sampaio defendeu o projeto e acompanhou a mensagem da Prefeitura que trata da participação dos projetos privados de drenagem para conectar com o sistema de drenagem da cidade. É um tema muito atual e que merece, sim, solução no curto prazo. Foi o que defendeu o vereador Aloísio Sampaio. Na realidade, o que nós estamos fazendo aqui é algumas situações específicas que estão fora das bacias mais graves de inundação. É o empreendedor poder, em vez de fazer a própria contenção, pagar para a prefeitura através do fundo de drenagem e a prefeitura aplicar o dinheiro em outro lugar. E contribui para evitar desastres de inundações na cidade? Na realidade, a lei ela já traz essa obrigação para a iniciativa privada. Nós não estamos tirando a obrigação da iniciativa privada. Nós apenas estamos evoluindo a lei para, em algumas situações específicas, a gente poder mitigar, em vez de fazer a própria contenção e essa contenção ser inócua, o empreendimento depositar no fundo municipal de drenagem e a prefeitura poder usar esse recurso para fazer pequenas intervenções em áreas que têm problema de drenagem que são de menores impactos. Porque nós sabemos que os problemas maiores de drenagem, eles requerem recursos muito mais vultuosos e que precisam de investimentos muitas vezes externos.
O problema não é o tema, então, né? É verdade, Aline. Você lembra a confusão que deu naquele conjunto Torquato Neto lá na Zona Sul de Teresina? Até problema de drenagem teve, né? do próprio condomínio, da própria construção, da própria obra desenvolvida naquela época. Então, é para enfrentar problemas como aquele que a Câmara Municipal aprovou esse plano de drenagem relacionado a empreendimentos que se instalam na cidade, associados a um tema que também tem interesse e atribuições do poder público, que é a drenagem urbana. Mas o vereador Venâncio Cardoso achou que o tema foi inoportuno. Foi inoportuna a discussão, inoportuna a decisão tomada ontem, e o parlamentar justifica o argumento até pelo fato de ele não ter votado a favor do projeto. Está com 4 meses de uma eleição, o último ano do governo. Isso não é momento de tratar a drenagem da cidade. Assim, é inovador. Nenhuma capital do Brasil tem uma lei específica dessa para drenagem que foi aprovada hoje na Câmara. No final da gestão, a gestão desgastada. Aí você faz uma flexibilização no momento que o Rio Grande do Sul, que é um estado do nosso país, está completamente devastado por conta de água, que foi flexibilizado lá atrás também. Então, fui completamente contra, não é momento. Acredito que o próximo gestor deveria tratar essa pauta aqui. Infelizmente, no parlamento, nem sempre o que você pensa é o que é votado. E fui voto vencido hoje. Foi aprovado e deve ser sancionado. A tendência é de ser sancionado, Aline, porque não houve nenhuma modificação em relação à mensagem enviada pelo Poder Executivo, né? Nenhuma emenda. Até um parlamentar ensaiou uma emenda para modificar lá a distância do empreendimento para o sistema de saneamento básico da Prefeitura, de distância, mas foi adequado e mantido o texto. Mantido o texto original e aprovado como a Prefeitura mandou, creio que será sancionado da forma como foi aprovada ontem na Câmara Municipal, Aline. Bom, daqui a pouco tem mais. Tem mais. Vamos mostrar, por exemplo, o encontro do secretário de governo Marcelo Noleto com a base que dará sustentação ao palanque do pré-candidato governista em Parnaíba, a sucessão em Parnaíba. E ontem, durante uma cerimônia que analisou os primeiros resultados do orçamento popular, orçamento participativo do governo, o OPA, uma foto chamou muita atenção ontem e repercussão na área política. Aline, e vamos tratar desse assunto daqui a pouco, no segundo tempo do ponto de vista. Essa foto aí é o chamado G5 do governador Rafael Fonteles nas eleições municipais. 5 pré-candidatos nas 5 maiores cidades do estado. Que peculiaridades, que semelhanças e diferenças existem nessas 5 eleições, Aline? Eu vou correr o risco de analisar um pouquinho sobre essa situação aí, viu? A gente já está curioso para saber. Muito obrigada. Vamos lá, Aline. Até já.